Você se considera cristão, daqueles bem praticantes que faz tudo conforme agradar a sua igreja, agradar a sua religião, e você percebeu que muitas meninas nem sequer olham para você, você não atrai menina nenhuma, na verdade você até espanta essas garotas? Bom, talvez você esteja cometendo um erro gravíssimo que esse rapaz aqui do vídeo conta em detalhes. Então, se por acaso sua vida amorosa, sua vida sexual, sua vida, enfim, com mulheres está horrível, como cristão, então é porque você precisa ouvir o vídeo desse cara, ouvir e ver, tá? Então vamos debater aqui, reagir e comentar o vídeo do canal Gabriel Breyer, com o título de Nenhuma Mulher Quer um Cristão, nem as da igreja. Ó, título forte, hein? Polêmica. Então vamos lá, você está no canal Em Busca de Significado, meu nome é Wesley Costa e vamos seguir. Fala, soldado, beleza? Aqui é o Breyer, tá um dia de calor aqui. E eu moro na praia, por isso que eu tô sem camiseta. E eu vou estar trocando uma ideia com você hoje sobre mulher. Eu vejo muitos problemas dos cristãos, das pessoas que se denominam cristãs. Principalmente homens, né? Falam, não tem mulher pro cristão, a mulher sempre prefere o drogado, a mulher sempre prefere o maconheiro, a mulher sempre prefere o cara do mundo. A menina da igreja não dá a bola pra mim que sou da igreja. Eu vou estar trazendo vários pontos que vão te auxiliar muito pra tu conseguir encontrar uma mulher pra casar, pra fazer filho e deixar de ser um indigente, reclamão. Porque não adianta querer seguir a Cristo, só que o teu coração tá com a intenção de profanação, de sexo ou de conseguir uma namorada, né? A gente tem que seguir Cristo com o nosso coração purificado, com uma boa intenção, e a nossa intenção está nele. Vejo muitas pessoas que se denominam cristãs e falam que fazem o celibato porque obedecem a Deus, só que a sua intenção verdadeira é estar numa suruba. Só que como eles não conseguem fazer isso porque falta feeling, falta conhecimento, falta coragem, eles querem fazer, mas eles não conseguem fazer. E há uma grande diferença. E igreja é um lugar sinistro. Tem cara que já fez de tudo, entendeu que o tudo não vale nada e se converteu para Jesus. Foi tocado pelo Espírito Santo. Está frequentando a igreja para estar em comunhão com pessoas que pensam como ele. E tem pessoas que estão na igreja, mas queriam estar vivendo no mundo, só que não conseguem, porque não tem habilidade social, não conseguem chegar numa menina, não conseguem convencer, não tem macheza. Aí o cara fica ali resguardado falando que faz o celibato por opção, quando na verdade a verdadeira intenção dele era estar fazendo uma suruba. Inclusive a grande maioria, né? Muita gente se refugia da igreja porque não consegue lidar com os próprios desejos, com os próprios vícios. Outros já se perderam tanto na vida que vão ali se refugiar para passar uma boa imagem para a sociedade, que está se convertendo. Mas a cabeça do cara tá toda poluída, né? E por ele não ter habilidades sociais ou desenvoltura ou grana para fazer o que ele quer fazer aqui na mente, ele fica ali no cantinho dele, acolhido pelaquela comunidade, se escondendo. Isso tem pra caramba por aí nas igrejas. Esse é um grande problema, porque se tu fala pra alguém que não, eu faço o celibato porque eu quero, quando na verdade o que tu queria era estar fazendo outra coisa, a tua intenção no coração não é boa, é uma intenção ruim, que tu faz algo que tu não gostaria, justamente porque você não consegue fazer o outro. Eu fui um cara mundano, fui profano, fiz um monte de coisa, saí com um monte de menina e ensinei muitos homens a pegar mulher. Tinha uma comunidade bem forte sobre isso. Meu outro parceiro que trabalhou comigo continua dando esse segmento. E o que eu tenho pra te falar é o seguinte, cara. O meu cérebro não foi apagado, o meu conhecimento não foi excluído quando eu me converti pra Cristo. Da mesma forma que quando o cara do BOP se converte, um traficante se converte, as memórias dele não é apagada. Um cara que era bandido, fazia administração de uma facção, se converteu e agora tá trabalhando honestamente, o conhecimento dele não foi apagado. Só que a diferença é que ele usa o conhecimento dele pro bem, pra algo benéfico. E é exatamente isso que eu vou trazer aqui agora e o que eu tenho trazido no meu canal e nos meus meios de comunicação. Então, tu tem que conseguir compreender o seguinte, cara. É uma grande diferença entre não fazer, mas poder fazer, que aí é o que eu faço e que muitas pessoas decidem fazer. Tem o conhecimento para fazer e não fazem, mas tem muitas pessoas que não fazem, mas gostariam de fazer. Exato, o grande mérito é se você pode fazer aquela coisa ruim, aquela coisa que vai te dar vantagem, mas você escolhe não fazer. Isso tem um mérito gigantesco espiritualmente falando, tá? Tem até na Bíblia essa questão aí. Bacana esse ponto que ele trouxe. E esses são os betas, que aos olhos da sociedade são santos, purificados. São pessoas que são de Deus, só que verdadeiramente são pessoas que são podres, apodrecidas, que gostariam de fato de viver uma vida profana e não vivem. É por isso que eu falo, de uma forma bem impactante, que eu respeito muito mais o cara que tá batendo punheta no meio da rua e que fala que o que ele tá fazendo é errado, do que o cara que, aos olhos da sociedade, é visto como santo, só que no seu quarto tá se depravando em pornografia e punheta. Isso, é o famoso hipócrita, né? São os famosos hipócritas que ele tá falando aí. As igrejas estão cheias também. Só que na igreja, aos olhos da sociedade, ele é visto como um exemplo a ser seguido. Esse é um grande problema. Tem um cara que pode fazer e decide não fazer. Isso. E tem um cara que quer fazer e não consegue e é visto como santo. Esse é um grande problema, irmão. Esse é o cara mais problemático. Que o quer fazer e não consegue e aí ele se camufla com a religiosidade. E tem esse amuleto religioso. Isso independente de qualquer religião, hermetismo, hedonismo, paganismo, cristianismo, budismo, islamismo, não importa. Tem gente que usa alguma coisa que ela crê como amuleto para proteger algo que é a carência interna. Irmão, eu me converti para Jesus porque o Espírito Santo tocou no meu coração.
Não foi por legalismo, não foi por dogma, não foi por medo, porque eu não tenho medo de Deus. Se Deus me mandar pro inferno, eu mereço estar lá. Mas eu creio na minha salvação e eu vou ser salvo todo sujo mesmo. Cheio de pecado, mesmo lutando contra esses pecados diariamente. E como eu falei anteriormente que a minha memória não é apagada, e glória a Deus pela minha memória não ser apagada, porque eu consigo lembrar de como era estar perdido e ser achado por Cristo, e estar aqui agora te auxiliando para ter um desenvolvimento extraordinário e controlar, eu percebo na igreja que a maioria das mulheres, elas têm o seguinte entendimento. Elas veem que os caras da igreja são beta, com incapacidade de proteger elas, com incapacidade de firmeza na cama, e aí elas preferem sair com os caras que são do mundo. E não é por maldade, é porque nenhuma mulher quer se entregar pra um cara frágil, pra um cara beta. Tá vendo? Tá vendo? A boa parte dessa galera cristã, que é toda mofadinha, que é todo arrumadinho, eles não passam uma imagem de macho, alfa, entendeu? De um cara seguro, que vai passar segurança pra futura esposa. Não passa. Ele passa uma imagem de fragilidade, de energia feminina, e aí as meninas não se atraem, né? E esse tipo de imagem não significa que você precisa ter essa imagem para ser cristão. Não tem nada a ver com cristianismo isso daí não, viu? Não tem nada a ver. Você tem que sim passar uma vibe, uma energia de masculinidade sim, e manter a sua fé intacta. Isso é atraente para as mulheres. Tanto você manter as suas convicções de fé, como você também manter as suas características de homem viril, de um homem confiante, de um homem simplesmente seguro, porque é isso que atrai as mulheres, entendeu? Não aqueles almofadinhas de igreja que fica com a bíbliazinha do lado. É lógico que as meninas não vão se interessar. O que ele tá falando aqui é meio óbvio, né, rapaziada? Né, rapaziada? O que é que você acha? Deixa seu comentário aí a respeito. E meu irmão, quando eu leio a Bíblia, o que tá escrito ali é para o homem ser corajoso, o homem ser viril, o homem ser masculino, o homem exalar testosterona, o homem saber se posicionar, saber falar não, saber ser líder, saber proteger a mulher e morrer por ela. Tá vendo? Isso tá na Bíblia. Isso tá na Bíblia, cara. Você tem que ser um homem viril, sim, entendeu? Um homem confiante. Mas o que a gente vê nas igrejas? Os homens tudo almofadinha, cara. Todo... Não tô falando que é todos, tá? Mas a gente vê muito isso daí. Os caras todo arrumadinho, todo almofadinho, todo isso, todo aquilo. Cara, isso não passa confiança nenhuma pra nenhuma mulher, entendeu? É justamente o oposto do que deveria ser um cristão. Complicado, né? Complicado. Ó, já parou pra pensar aí? Pensa a respeito, tá? E aí o que acontece? O que tá acontecendo? Que o cristão, que era pra ser exemplo de masculino, é um beta, magrinho, sem virilidade, sem testosterona. Pô, vai pra igreja com a gravata atolada no pescoço. Olha aí. Igual um beta. A mulher olha pra ele, ele fede a feminilidade. E esse é um grande problema, cara. Legalismo, dogma. Ele fede a feminilidade, tá vendo? Tá vendo exatamente isso, cara. Isso não é ser cristão, o cristão que fala na Bíblia, entendeu? Não é, cara. Você tem que passar masculinidade, que é confiança. Não é ser grosso, não é ser ogro, não. É ser confiante, ser convicto na sua fé e na sua masculinidade. Isso tá na Bíblia. Eu não entendo porque que os cristãos atual parecem um bando de almofadinha com energiazinha feminina. Esses dias eu tava com a minha mulher no shopping e tinha um monte daqueles missionários elders, não tem? Da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Tudo de almofadinhazinha, umas camisas brancas, tudo social assim. Tudo padrão, cara. Meu irmão, olha assim pra um cara desse, desse bicho. Parece aqueles nerdzão de escola dos anos 90 de filme americano, tá ligado? Isso não é nem um pouco atraente pra tanto moças da religião deles quanto moças de fora. Cara, você tem que passar mais masculinidade, mais confiança. É isso que atrai as mulheres, tá? E isso é cristão. Isso é cristão, como tá falando aqui o Gabriel. Então, continuemos. A mulher olha pra ele, ele fede a feminilidade. E esse é um grande problema, cara. Legalismo, dogma, religiosidade tá te matando. E vai fazer você morrer virgem, mesmo tendo o sonho de querer ter uma família. Pô, meu linguajar não é um linguajar politicamente correto. Mas é o que vai te conectar e fazer você entender a verdade. Se você ficar brabo, se você ficar bolado, pode ir embora, cara. Isso já mostra como tô te atingindo e fazendo tocar em feridas internas que você tem. Porque se uma pessoa fica braba, se uma pessoa fica revoltada, se uma pessoa fica irada, é porque tá sendo tocado em lugares que ela esconde até dela mesma. Então presta atenção no que eu tô falando, isso aqui vai te ajudar. O meu objetivo aqui é esse, te estender a mão, é fazer você dar o primeiro passo, é te ajudar, é fazer com que você atinja o próximo nível. E monte uma família, né, cara? Porque o teu desejo é esse. Só que a menina da igreja vai continuar indo pro cara que é do mundo e ela vai tentar converter um cara que é mundano, porque esse cara que tá no mundo, ele tem força, ele é corajoso, ele é viril, ele defende ela, ele trata ela bem. E sinceramente, a menina da igreja não quer ter um homem fraco. Ninguém quer ter um homem fraco. Da mesma forma que tu que tá na igreja não quer ter uma menina feia pro teu lado, né? Tu ora pra Deus te dar uma mulher bonita. Só que tu tá... Isso, exatamente. Uma mulher não quer um homem fraco do lado dele, inclusive a mulher da igreja. Assim como o cara da igreja não quer uma mulher feia, baranga do lado dele, né? Isso é meio óbvio. Então, homens cristãos, sejam mais fortes, sejam mais viris, sejam mais confiantes e convictos, tanto na sua fé
quanto na sua masculinidade. A mensagem é essa. Tá merecendo uma mulher bonita e feminina? Provavelmente não tá, por causa dos teus hábitos. A galera condena o treino, condena cuidar da aparência, cuidar da saúde. Só que meu irmão, Pedro, era pescador. Tu acha que ele conseguia puxar a rede de pesca sendo fraco, cara? Como é que o cara vai conseguir proteger a própria mulher sendo fraco? Mentalmente e fisicamente. Aí tu vai ver que o homem tem que morrer pela sua mulher, né? E já começa por aí. A maioria não quer morrer pela mulher, não quer proteger a mulher. Então vai dar bunda logo, pô. Se não tá disposto a morrer pela tua mulher, se não tá disposto a bater num cara que quer dar um soco na tua mulher, se não tá disposto a se atirar na frente de um carro pra defender a tua mulher, então vai dar bunda logo, irmão. Porque tu não é macho, tu não é hétero, tu não é homem. O teu desejo intrínseco é dar a bunda, só que tu não tá sabendo como falar. Essa é a verdade. Filhão, complicado aí, né? O que vocês acharam aí, pessoal? Ele tá indo por uma linha bem interessante. E tu tá sendo dominado por regras que estão te destruindo mentalmente. É muito legalismo, é muito dogma que não é bíblico. O que ele está falando sobre legalismo, esses dogmas da igreja, isso aí é coisas que não estão no evangelho. São interpretações de cada religião que impõem isso à pessoa que está naquela igreja. Ah, você é da igreja tal, tem que se vestir desse jeito, agir desse jeito, falar desse jeito. Você é da igreja tal, tem que se comportar dessa forma. E não é assim. Não é dessa forma. Isso aí é religiosidade, isso aí é dogmatismo. Isso mata o ser humano, tanto homens quanto mulheres, porque não vem de Deus. Não vem da Bíblia, não vem da espiritualidade. Vem dos líderes religiosos, os donos daquela religião, entendeu? Isso acaba com o ser humano e é complicado, mas eu tô entendendo a linha dele. O que é que vocês acham? Vocês concordam? Comenta aí nos comentários. Isso tá fazendo com que você chegue aí nos 35, 40 anos e fique virgem. Mesmo a tua vontade não ser essa. E aí tu vai dizer, é a vontade de Deus. Irmão, se fosse a vontade de Deus, iria te mandar pra fazer missões, iria te mandar pra África, pra arrumar o saneamento básico da tua rua, pra acolher pessoas que estão em situação de rua. Não é a vontade de Deus, é eu ser virgem. Sabe que não é. Esse é um mecanismo que você utiliza para trazer como desculpa. Porque de fato, e isso é algo que eu tenho que pesquisar mais sobre, no Antigo Testamento, por exemplo, atualmente o homem tem que ser homem de uma só mulher. E desde a criação do mundo, Deus criou para o homem apenas uma mulher, Eva para Adão. Não criou 30 mulheres para o homem. Só que o ser humano se corrompeu no decorrer da história. Salomão com 1000 mulheres, Davi com 700 concubinas. E Davi foi punido por ter comido a mulher de outro cara. Ou seja, uma mulher que já tinha macho. E aí tá o grande erro dele. Ele resolveu comer a mulher do outro, não pegou uma solteira. Só que Deus, sendo soberano, claro, tudo acontece com a permissão de Deus, mas não significa que tudo que acontece com a permissão de Deus acontece com a aprovação de Deus. E isso é interessante de se pensar. Pô, Deus nunca puniu os caras por terem 1000 mulheres, mas puniu Davi por comer a mulher do outro cara. E atualmente, no Novo Testamento, isso se voltou para Gênesis, que o homem tem uma só mulher, cada um fique com a sua mulher. Aí tu vai ver como tem que ser um presbítero, um sacerdote do lar, um líder familiar, um homem de uma só mulher. E eu concordo com isso, o homem tem que ter uma só mulher. Só que Deus nunca puniu, de fato, os caras que estavam com 700 concubinas. Ele poderia punir, mas não puniu. Então isso é uma coisa que eu vou acabar pesquisando mais sobre. Mas Deus nunca puniu o cara que tinha mais de uma mulher. Mas puniu o cara que comeu a mulher de outro cara. No caso, o rei Davi. E o que eu tô falando aqui pra você não é pra sair comendo 1 milhão de mulher, cara. Não, muito pelo contrário, isso é promiscuidade, imoralidade. Fere o teu corpo. Tô trazendo aqui uma questão de história. Que é do Antigo Testamento. No Novo isso já foi reformulado. Se voltando pra Gênesis, né? Da criação, que um homem tem uma só mulher. Só que tu não tá conseguindo nem ter a tua mulher, quem dirá outras. Irmão, coloca uma coisa na cabeça. Nenhuma mulher quer ter um homem fraco. E as mulheres que têm um homem fraco do lado é porque nenhum homem alfa quer ter elas. E aí elas têm que ficar com soborô. O que é o soborô? É o que sobrou. É o que sobrou, exatamente. Quando você vê uma mulher com um cara que você percebe que aquele cara claramente é uma pessoa bem beta mesmo, bem com energia feminina, bem pra baixo, é porque ela ficou com ele porque foi o que sobrou. Ela não conseguiu um cara um pouco mais pra frente, um pouco mais seguro, infelizmente, né? Eu não sei, talvez se vocês observarem por aí, vocês vão ver muitos casais assim, viu? É triste, galera. Tu também não quer ficar com soborô, que é a mulher gorda da igreja, que é a mulher que fala que é vaidade treinar, só que se entope de gordura, fica comendo igual um porco. Tem essas paradas, a galera condena quem treina, mas come igual um maluco. Tem esses ditados na igreja. Ai, crente não tem vaidade, mas crente come. Pô, cair na gula tá de boa, né? Pois é, hipocrisia. Mas isso é um problema deles, tem que cuidar de você. A salvação é individual, vai cuidar da sua vida. É isso que eu tô tentando fazer você fazer. Não ficar julgando o próximo, não ficar se importando com o que o outro tá fazendo. Se importa com a tua vida, irmão, vai cuidar da tua vida, já tá cheio de problema aí. Tá perdendo a mulher pra maconheiro. A mulher da igreja, tá perdendo a mulher da igreja pra maconheiro. E ela poderia estar contigo, só que tu é beta. Aí vem falar, nenhuma mulher quer um cristão. Pô, irmão, tu acha que uma mulher não ia querer um cavaleiro templário? Tu tá louco, tendo um objetivo na vida, lutando por uma causa? Pô,
problema é que tu não tem uma causa pra viver, tu não tem algo pra lutar, tu não se desenvolve, tu não tem mentalidade, não tem masculinidade, tu é um beta, tu é um cara completamente frágil e diz que Cristo quer você assim, irmão. Isso não tá na Bíblia. Quando tu vai pegar e estudar a Bíblia, seja nas cartas de Paulo ou nos outros livros do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, tu vai ver que o ser humano, que Deus fez o homem pra prover, pra proteger, pra ser corajoso. Jesus Cristo é o homem mais forte, mais corajoso, mais masculino que já pisou nessa terra. Nunca se entregou pros prazeres da carne, nunca se vendeu, sempre se posicionou, nunca voltou atrás no que ele falou. Sempre foi firme nos seus discursos e enfrentou os religiosos, os maldosos, os soldados de Roma. Pô, se tem um cara alfa de verdade, foi Cristo. Exatamente, excelente analogia, velho, excelente analogia. Se tem um cara que foi macho pra caramba na Bíblia, foi Jesus. Foi Jesus, cara. O cara sempre se posicionou, né? No caso Jesus, sempre foi convicto nas convicções dele, entendeu? Falava o que acreditava, enfrentava quem ele tinha que enfrentar, entendeu? Não tinha papas na língua. E simplesmente cumpria a missão dele, entendeu? Não voltava atrás da palavra. O que é isso? Masculinidade, meu amigo. Masculinidade. Ele era um cara forte. Ele era um homem sábio. Ele era convicto. E ser cristão é o quê? Ser cristão é imitar a Cristo. É ser um imitador de Cristo, entendeu? Então, da mesma forma, essa leitura que ele fez aí de um Cristo ser bem macho, digamos assim, é a definição perfeita do que é a masculinidade, entendeu? Não é uma masculinidade tóxica ou agressiva, mas sim uma masculinidade de ser forte, de ser viril, de ser seguro e de ser convicto, meu amigo, confiante, entendeu? No que você acredita e lutar por aquilo que você acredita sem retroceder, sem dar um passo para trás. Completamente diferente dos cristãos de hoje em dia, que a gente vê, que é tudo almofadinha com aquelas roupinhas que eu falei para vocês, que não atrai mulher nenhuma, né? As mulheres da igreja acabam se atraindo pelos maconheiros por aí. Por quê? Porque os maconheiros passam uma imagem de virilidade, né? De confiança, que elas acabam confundindo a malandragem e a cafajestice com confiança. Aí elas acabam se ferrando, infelizmente. Então, ó, pega esse exemplo aí de Jesus, que ele acabou de falar aí. Jesus era gentil, Jesus era amável, era acolhedor, mas ao mesmo tempo ele era firme, entendeu? Ele era corajoso, ele peitava mesmo os religiosos da época, os hipócritas, peitava todo mundo que vinha tentar testar ele fazia discursos maravilhosos, entendeu? Com a sabedoria que ele adquiriu, ou seja, ele se desenvolveu. Você como cristão tem que se desenvolver também. Excelente analogia que ele fez com Jesus, muito bom. E você não se espelha nele, irmão. Você se espelha no teu pastorzinho da igreja que nem estudou teologia, nunca estudou história nem filosofia, que só fala regra que não existe. Pois é. Aí tem um cara beta. Pois é, essa parada de pastor que ele falou é muito séria, porque o tanto de pastor despreparado que tem aí, os caras não sabem nem falar o português. O português, imagina teologia, imagina hermenêutica bíblica, imagina história, não faz as línguas grego, aramaico, não imagina, cara, os caras não sabem porcaria de nada e fica falando interpretações pífias que eles ouviram de outros pastores. Aí lasca tudo. Cheio de transtorno, cheio de trauma. Para você ser cristão, você tem que estudar, viu? Tem que saber estudar muito. Para ser pastor, então, nem se fala. Que acredita que se você treinar, fazer academia, se você pegar sol, se você comer carne, você vai pro inferno. Ah, cala a boca, irmão. Pois é. Tu vai perder a mulher pra cara que não tá na igreja, só que é alfa. Pois que é. vive de acordo com os princípios masculinos de Deus. Tu vai perder de construir uma família, tu vai morrer sozinho, não é porque Deus quer, é porque você é o seu pior inimigo. Isso. Você cai em regrinha legalista, que não existe. Você cai em dogma, que não é bíblico. Dogmas. Eu não tô falando aqui pra você não se guardar, muito pelo contrário, eu sou a favor de você fazer isso atualmente. Eu sou a favor de você encontrar uma mulher decente pra se casar e ter filho. Também acho lindo o homem ser um homem de uma só mulher e perder a virgindade com ela, igual o Pablo Marçal perdeu a virgindade com a namorada dele. Pô, isso daí é incrível, cara. Só que o problema é que tu não tá conseguindo nem chegar na mulher que tu quer. Pois é. Aí tu perde ela pra maconheiro, porque o maconheiro tem mais princípio de masculinidade bíblica do que você. Pois é, o maconheiro é mais macho que você, entendeu? Passa mais segurança pra mulher do que você, cara. Ai, ai, ai. Deveria ser exemplo de coragem, exemplo de masculinidade, exemplo de testosterona, exemplo de ajudar o próximo. Devia ser exemplo de estender a mão e fortalecer os amigos, a treinar, a fazer força, a ser macho, a ajudar os outros. Esse cara tá dando uma aula, viu, de masculinidade. Adorei esse rapaz aqui, o Gabriel Breyer. E masculinidade cristã, cara. Muito bom. Isso aqui daria outros vídeos sobre o que ele tá falando aqui. Muito bom mesmo. O que você tá achando? Tá concordando? Deixa aí nos comentários, tá? Aí você fica revoltado e começa a chamar as minas da igreja de puta, porque cansaram de dar brecha pros brothers da igreja, que são os banana, e teve que abrir pra um cara da rua, porque não tem mais macho na igreja. Da mesma forma que tem muita predadora. Tem muita mulher que deu pra caramba na igreja, e aí se converteu, foi tocada pelo Espírito Santo, mas grande parte não foi, e tá lá
com maldade de querer pegar você, que é um betinha. É. Que aí você vai acabar namorando uma puta que não se converteu genuinamente, tá? Que eu não tenho problema com a mulher ter um passado e ela se converter, não tenho esse problema. Seria hipocrisia minha, seria um idiota falar, a mulher não se converteu. Seria idiota falar isso. Tem mulheres que de fato viveram uma vida profunda, assim como eu vivi, se converteram genuinamente, estão buscando viver de acordo com Deus. A grande maioria dos cristãos tiveram uma vida profana e aí se converteram posteriormente, mas se a conversão foi feita de forma genuína, de coração, de alma, de mente, coração e espírito, beleza. O problema é quando ela não é genuína, né? E nas igrejas está cheia de gente assim. Podem lembrar do exemplo da Andresa Urach. Lembram da Andresa Urach? Ela foi para a igreja evangélica, não sei o que, tô convertida, deixei aqueles vídeos de conteúdo sexuais de lado. Passou um ano, ela voltou para promiscuidade. Então não foi uma conversão genuína, até porque ela também foi acolhida por pastores bem ruins, que extorquiram ela. As igrejas estão cheias de gente assim, cara. É complicado, mas vocês entenderam o ponto dele, né? Glória por isso. Mas tem muitas predadoras que não se converteram e entenderam que o jeito de achar um cara frágil, sem testosterona, sem masculinidade, pra controlar eles, é na igreja. Tem muito banana. E aí você que é um banana, sem testosterona, sem masculinidade, que não lê a Bíblia, porque a maioria não lê a Bíblia, a maioria é um idiota que não lê a Bíblia, que acha que tem problema andar de moto, treinar, correr na praia, entrar no mar, fazer força. Tem cara que acha que isso é problema, e aí é um banana que vai acabar caindo nas mãos de uma mulher masculinizada, que vai te dominar, vai roubar teu dinheiro, vai te trair e ainda vai comer a tua bunda. Esse final me pegou. Ainda vai comer sua bunda. Enfim, geralmente, pessoal, na psicologia, percebe-se que homens muito femininos, muito bananas, tendem a atrair mulheres masculinizadas. Mulheres bem machonas mesmo, tá? Mulher hétero, só que com aquela energia masculina que vai dominar a relação, que vai mandar praticamente no cara. E isso é muito complicado. Existem vários casais dessa forma, que o cara é bananão, e a mulher fica mandando em tudo ali, até nele. E isso é... Nossa, eu acho que é um sofrimento terrível no interior psíquico daquele homem. Eu não queria um negócio desse nem a pau. Mas enfim, continuemos aqui. E aí tu vai viver uma relação satânica. Por quê? Porque você é um idiotinha que não lê a Bíblia. Você é um cara que não busca entender princípios de masculinidade, virilidade. E aproveita que eu sou cristão, cara. Tô falando aqui pra você entender. Como cristão, eu tô te auxiliando. Breve, mas teu vocabulário tá muito agressivo. Irmão, você é testosterona, eu sou hétero. Pô, se tu é homem, tá achando que o meu vocabulário tá muito agressivo, aí vai procurar uma pastora pra te auxiliar, né? Que pastora não existe, mas... Enfim, o feminismo entrou na igreja. E como tu é beta, tu tem que seguir a pastora, tu tem que ser... Cara, eu gostei desse cara. O cara tá mandando a real. Tá mandando a real, viu, Gabriel? Muito bom. Liderado por mulher mesmo. Porque tu é um beta, então deixa que uma mulher te lidere. Já que você é frágil, você é beta, tu é estrogenado, tu não tem testosterona, perde mulher pra drogado e acha que o problema é porque você é branco. Tem até isso, né? Tem até isso. O cara perde a mulher da igreja porque acha que o problema dele é o cabelo, é a altura, é isso, é aquilo. Não, irmão, você só é beta. Você só não é masculino. Porque você vive de forma legalista, você vive com dogmas. Quando você abrir a Bíblia e você vê, caraca, irmão, os apóstolos, Jesus Cristo, o cara é brabo, é corajoso, é viril, é masculino, caminhava de uma cidade pra outra a pé em jejum, não consegue nem subir as escadas do teu prédio e vem querer falar, ai não, mas a minha igreja condena isso, então muda de igreja, porque não tá numa igreja de Cristo, tá numa seita que te manipula. Cara, a igreja não paga imposto. Paga a conta de luz, de água e também do aluguel aonde está usando o estabelecimento. Mas não paga imposto, a gente tem que ser honesto, tem que ser justo. E muitos empresários, traficantes, abrem igrejas para lavar dinheiro. E aí você pode estar numa igreja ruim. Se você não lê a Bíblia, você nunca vai saber onde você está. Isso é um grande problema, meu amigo. Estuda a palavra, a própria Bíblia fala numa carta de Paulo, você pega nas escrituras. Jesus usava as escrituras como base, irmão. E aí chega na tua vez, né? E você escuta só quem? A voz do teu líder religioso. Tô te falando como um cristão sem dogma, sem legalismo, um cristão que não é manipulado pela grande massa ou por líder religioso. Tô te falando a real. Ah, Brei, mas tu tá sem camisa falando, cara, eu moro na praia, tá calor pra caramba. Tu quer que eu esteja de terno morando na praia? Terno nunca existiu, cara. Para com isso, irmão. Pô, tu acha que João Batista entrava no mar como? Que Pedro entrava no mar como? De burca? Pô, cala a boca, cara. Para de ser legalista. Modéstia. Eu concordo com a modéstia. Mas sabe qual é o grande problema de estar sem camisa? Tem duas umas. Ou tu tá sem camisa porque tu tá com calor e mora na praia, ou tu tá com a intenção de querer se mostrar pros outros. Aí que tá o problema. Na tua intenção de querer se mostrar pros outros. De querer ter atenção. Eu tô cagando pra atenção. O meu compromisso é a gente acordar. A maioria não vai ser acordado, vai continuar sendo beta, vai continuar sendo dominado, vai continuar... Pelo que eu tô vendo, ele leu bastante a Bíblia, viu? Ele tá fazendo analogias muito boas. Sobre o fato dele estar gravando sem camisa, por estar calor, coisa do tipo, tá parecendo bem genuíno mesmo. Ele não tá parecendo querer se mostrar, não. Mas tá condizente com o tema do vídeo. Sendo liderado por pessoas que estão focadas em escravizar as pessoas. Que tem isso.
Mas... Infelizmente, as religiões mais escravizam e aprisionam as pessoas do que libertam. A Bíblia, se você ler por você mesmo, estudar a palavra por você mesmo, interpretar por você mesmo, isso é libertador. Mas quando você deixa que outros interpretem e falem pra você o que você tem que entender, aí você está prisioneiro, tá? E geralmente pastores e padres fazem muito isso. Se eu puder te dar um conselho como cristão não leia a Bíblia através dos olhos de outras pessoas, através dos ouvidos de outras pessoas, e sim pelos seus olhos, tá? E pela sua leitura, pela sua boca, pelos seus ouvidos, e não por intermediários, tá? Faça isso. Vai ser muito mais saudável para você do que ficar caindo em interpretações vãs desses pastores aí que nem português sabem falar direito. Quando você é um cara que se aprofunda no texto bíblico, no contexto histórico, num contexto social e num contexto real, sem heresia, sem mentira, sem manipulação, você entende como tem que ser um homem de verdade. Que treinar não é problema, que pegar sol não é problema, que comer carne de porco também não é problema. Todos os alimentos são impuros, a partir do momento atual. Paulo fala isso, tá? Mas você come o que você quiser também, cara. Se você é adventista e não quer comer porco, tá tudo bem. Isso é algo seu, é uma regra adicional sua. Segue quem quer. Deus deu cada um a sua vida para cada um cuidar da sua vida. E a grande questão é essa, irmão. Tu sempre vai continuar perdendo mulher pra maconheiro, pra traficante, pra playboy, perder mulher da igreja, porque a mulher da igreja cansou. A mulher da igreja cansou de ver os meninos da igreja sendo betas, afeminados. O teu desejo, o teu coração tá ardendo pra você chegar na menina. E você sabe que ela é uma menina legal. E o que você faz? Você não chega. Esse que é o grande problema. Não, Deus vai agir. Irmão, Deus já tá agindo, te colocou na frente da garota, pô. E quer que Deus faça o quê? A galera espera que a menina tem que tomar atitude. Irmão, mulher que toma atitude faz papel de homem. Mulher que chega em cara tá fazendo papel de homem. Então acorda, se a mulher chegou em ti pra te conquistar, tu que é a mulher do relacionamento. Isso. E ela que é o macho. Porque se tu não tá chegando a mulher, a mulher vai chegar em mim, ela já tá no desespero. Isso. E ela chegando em você, ela tá fazendo papel de homem, que é conquistar, quer liderar, quer tomar frente. E é o que mais acontece nas igrejas. Infelizmente é o que mais acontece nas igrejas. Eu, como terapeuta, já atendi alguns casais em que quem chegou, quem se aproximou, quem fez tudo foi a mulher. E o homem é praticamente um bananão, cara. O homem é um banana, entendeu? E nos tempos atuais o casamento tá, como é que eu posso dizer, naufragando por conta de falta de atitude do homem. Vejam só você. Isso me deixa indignado. Então quer mudar tudo isso? Começa a treinar, começa a se dedicar, começa a se esforçar. Coloca aqui também nos comentários a tua dúvida referente a esse assunto. Isso. Eu não tenho problema nenhum em te responder, eu tô aqui pra te estender a mão. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Faça cortes desse vídeo, faça corte de outros vídeos. Crie contas no Instagram, no TikTok, espalhe a mensagem. Esse é o foco, cara, espalhar a mensagem. Você não é homem, você é um beta. Um beta que se acha cristão. E aí vai continuar perdendo mulher pra maconheiro porque você é um beta. Isso aí. Que não lê a Bíblia, que acha que Jesus é um cara fraco, que é um cara sem masculinidade, que é um cara que aceita tudo. Irmão, Jesus se posicionou. Jesus colocava o pingo no i, cara. Só em você se posicionar, que hoje em dia tá todo mundo com medo de se posicionar, com medo de ser cancelado, com medo das panelinhas e blá blá blá. Só em você se posicionar, você já tá provando que você é macho, meu amigo. Já tá provando para o que você veio. E isso é atraente para qualquer tipo de mulher, viu? Na faculdade em que eu faço, eu sou um dos poucos caras ali que me posicionam. Eu sou um dos poucos caras que quando o professor fala, eu falo, ô professor, peraí, isso é que você falou, você tá falando por causa disso e disso e disso? Eu acho que isso aqui não tá certo por causa disso, disso e disso. Todo mundo olha pra mim dizendo, olha, posso não concordar com o que o Weasley tá falando ali, mas o que ele falou é interessante. O que ele falou cabe reflexão. O que ele falou me fez pensar, entendeu? Já ouvi várias vezes esse tipo de frase minhas, entendeu? De outras pessoas, aliás. Sobre coisas que eu falo. Eu posso não estar falando algo que aquela pessoa concorde, mas a coragem de falar, de se posicionar, de ter um posicionamento claro e falar o que você pensa, isso já é alfa. Isso é masculinidade, meu amigo. Coisa que infelizmente os beta aí da igreja, de gravatinha e a bibliazinha na mão, não tem. Aí as mulheres vão atrás de quem tem, não é verdade? E você tem medo de falar. Você tem medo de crítica, medo de julgamento, medo de se posicionar. Você tem medo de dar tua opinião. Você tem medo de evangelizar. Você tem medo de tomar uma pedrada na cabeça. Você tem medo do medo. Você é controlado pelo medo. Você tem medo do diabo. Ai, o diabo! Ai, o diabo! Ai, eu sou cristão com medo do diabo. Ai, eu vou desmaiar, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Oh, cara. Ai, Deus, eu tenho medo de Deus. Eu sou cristão e tenho medo de Deus. Meu irmão, se tu é cristão e tem medo de Deus, pô, parabéns, hein? O diabo tá comendo a tua bunda. Eu não tenho medo de Deus, cara.
Eu tenho temor a Deus, é bem diferente. Eu respeito e obedeço a Deus. O temor, a palavra temor, embora nos lembre medo, sinônimo de medo, né? A palavra temor na Bíblia está relacionada a respeito, tá? O temor ali é sinônimo de respeito a Deus e não ter medo de Deus, é ter respeito a Deus, né? As palavras dele e tudo mais, aos ensinamentos, digamos assim. Infelizmente, os cristãos, os neocristãos acabam confundindo isso. Além de medrosos, ainda são burros pra caramba. Enfim. Porque se tu segue a Deus por medo, tu não respeita o pai. É igual tu ter um pai ou tu ter um amigo que você acredita que tu não fala o que gostaria de falar, não é por respeito, é por medo. Tem pessoas que têm um pai que pega o cinto e dá na cabeça e a pessoa não responde o pai com educação ou dá alguma dica porque tem medo do pai. Não é respeito. Medo nunca vai ser respeito. E respeito nunca vai ser medo. Então, cara, para de ser beta. Tu pode achar que vocabulário infantil, cara, galera rica, 30 anos mais, que eu conheço, que eu ando, galera que tem dinheiro, que tá num patamar elevado, que fede a testosterona, usa esses termos. E tu, que é um beta, acha que é coisa de adolescente. Só que são termos para classificações sociais. Meu amigo, coloque isso na cabeça. Tu nunca vai conseguir fazer o bem pro próximo sendo um beta, sendo um fraco. Tu nunca vai conseguir estender a mão pro outro, levantar um amigo, sendo um cara inseguro, fracassado, sem testosterona. Tu vai continuar sendo aquele betinha, aquele cristão beta que acredita que Deus tem que colocar a mulher na tua cara. Cara, a menina da igreja que tem desejo, ela vai dar pra maconheiro porque ela cansou de te dar chance e tu não chegou nela. Te falta virilidade, masculinidade, princípios bíblicos. Princípios bíblicos verdadeiros. Se você é cristão e segue Cristo, tu tem que ler a Bíblia, caramba. Como é que tu... Pô, Jesus foi o homem mais hétero e masculino que pisou nessa terra. Sempre se posicionou, nunca voltou atrás no que falou. Enfrentou a galera do mal, que estava disposta a jogar pedra nele, crucificaram ele. E você não consegue falar não. E você não consegue se posicionar. Meu Deus, eu vou infartar. Eu vou infartar. Não tem como. É muita betice, cara. É muita betice. Aí você vai falar, caraca, o Breyer tá louco. O Breyer pode ser louco, pode ser maluco, mas eu não sou inconsequente. Eu sou um cara coerente. E eu não tenho medo de crítica, não tenho medo de hater, não tenho medo de julgamento, não tenho medo de falarem da minha aparência, não tenho medo de nada, irmão. Eu tenho Deus. Por que eu vou ter medo? Porque tem cara que tem medo do medo. Se o cara dá um peito, ele tem medo porque acha que é um trovão, que é um tiro. Pô, cara, tu acha que tu vai conquistar o quê assim, cara? Nenhuma mulher vai te querer sendo esse beta inseguro. Mulher que é um cara que proteja ela, que é viril, que se joga na frente de um carro se for necessário. Se um assaltante vier, tu coloca teu corpo na frente da tua mulher. Aí tu tá indo na igreja, tu acha que tu é cristão e não tá disposto a morrer pela tua mulher. Tu vai perder a mulher pra maconheiro, que tem princípios bíblicos masculinos mais do que você. Bom, falei o que tinha que ser falado. Deixa o teu comentário referente a esse assunto. Pode trazer o que você acredita, o que você pensa. Muito bom, muito bom. Excelente aqui os comentários do nosso amigo Gabriel Breyer, eu acho. E é isso, gente. Ser cristão é ser corajoso, meu amigo. É ser masculino. É prover e proteger. Qual é o papel do homem cristão? Prover e proteger. Se você não se sente corajoso, seguro e convicto, como é que você vai prover e proteger? Você vai ser um betinha, como ele mesmo disse, e vai perder as mulheres da igreja pro maconheiro, pro malandro ali, que vai prover e proteger ela, né? Entre aspas, ou pelo menos vai passar essa impressão para ela. E infelizmente muitas mulheres acabam caindo e se enganando. Mas ó, o vídeo desse rapaz é muito bom. Me inscrevi aqui no canal do Gabriel Breyer, o vídeo original tá aqui embaixo. Os comentários também são bem interessantes, tá? Sugiro que você leia-os. E claro, vamos debater agora nos comentários. O que é que você achou da opinião dele? Eu concordo pra caramba e ainda acrescentei algumas coisas aqui aos comentários dele, tá? E você? O que é que você acrescentaria? O que é que você discorda? O que é que você concorda? Digita aí nos comentários, deixando também o seu like, tá? E se você gostou aqui do conteúdo, clica aqui nos outros vídeos pra gente debater mais vídeos interessantes como esse. E eu te vejo lá em alguns segundos, tá bom? Grande abraço, valeu! Falou!